Olá, Câmara em Pauta no ar. No programa de hoje a gente vai falar sobre educação, mais especificamente sobre o Plano Nacional de Educação. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje dois convidados, Moacir Souza, que é secretário municipal de Educação, e também Luciano Delgado, que é coordenador da POSP Guarulhos. Para a gente começar aqui, vamos só explicar não, é só dizer para você aqui que o Plano Nacional de Educação foi aprovado em junho do ano passado, através da Lei 13.005, de 2014, e tem vigência por 10 anos. Eu agradeço a presença do secretário, obrigada, secretário, pela sua presença, e também do Luciano Delgado, que é coordenador da POSP Guarulhos. Para a gente entender um pouco o que é o Plano Nacional de Educação, porque ele tem diretrizes, metas e estratégias, não é, secretário? Vou pedir para o senhor, por favor, falar um pouco para a gente o que é exatamente esse Plano Nacional de Educação. O primeiro, cumprimentar todo o pessoal aqui da TV Câmara, agradecer aí pelo convite e da oportunidade de poder participar desses debates, que são sempre muito importantes. E a TV vai ao ar pelo canal 7, não é isso? 7 TV digital Legislativa. Da NET, isso. Então, por favor, quem puder acompanhar, tem tido debates bastante interessantes aí sobre a cidade e temas nacionais também. O Plano Nacional de Educação, ele é uma metodologia de planejamento do processo de expansão do ensino no país. Este não é o primeiro plano nacional. Nós já tivemos outros planos nacionais e, em outros momentos, durante o regime militar, por exemplo, não se trabalhava com planos nacionais, mas se trabalhava com planos setoriais. Eram planos mais restritos. E nós tivemos um primeiro plano nacional na década de 90, no início, aliás, encerrando na década de 90. Depois, nós não tivemos, ficamos um largo período sem um plano nacional de educação, e retornou à pauta, então, no início da década de 2000, com um plano nacional, e agora propondo um planejamento por 10 anos. E agora nós aprovamos, o Congresso Nacional aprovou o Plano Nacional pelos próximos 10, 2014 e 2024. Então, no Plano Nacional, a intenção das instituições é de propor uma articulação entre as ações do governo federal, dos governos dos estados e do distrito e dos governos municipais. Então, essa, em breves palavras, é a intenção desse plano. Então, foi aprovado em junho do ano passado a Lei 13.005 e estabeleceu um ano para que os estados e municípios desenvolvam os seus planos também. Portanto, nós temos um prazo até o dia 24 de junho deste ano, 2015, para que os planos estaduais e os planos municipais sejam encaminhados aos legislativos. Então, é dentro disso que nós vamos trabalhar. Porque se a gente pensar num plano nacional, não é, Luciano, a gente tem realidades muito diversas dentro do país. Então, ele é um plano nacional que seria a diretriz daquilo que se pretende alcançar, mas os estados e os municípios vão ter que apresentar planos de acordo com cada realidade, é isso? Exatamente. Então, é assim que vai acontecer. Guarulhos vai ter ali um plano, não sei se a gente diz plano nacional, plano municipal, né? Nós teremos um plano municipal da educação. Mas vai ter que seguir, por exemplo, a gente tem aqui, a lei federal, ela estabelece 10 diretrizes. E a primeira delas, por exemplo, é a erradicação do analfabetismo. Então, Guarulhos vai ter que se enquadrar nisso, nós vamos ter que nos manifestar sobre isso, quais as diretrizes que a cidade vai apresentar para atender a essa diretriz, quais as metas que pretendemos apresentar para a cidade e com quais estratégias. Então, nós teremos que pegar, porque hoje o Plano Nacional ele é composto por 20 metas, algumas estratégias, 20 metas e 256 estratégias. Então, cada uma dessas metas e estratégias e diretrizes, nós vamos ter que pôr em debate na nossa cidade para construir o plano municipal. E, claro, contando que o financiamento desse conjunto de ações, ele deve ser compartilhado. Se o município tiver que assumir sozinho todas as tarefas propostas pelo Plano Nacional, claro que nós não temos capacidade para isso. Daí a necessidade de um regime de colaboração entre os governos nacional,
governos estaduais e governos municipais, para que a gente possa atingir todas as metas e cumprir com aquilo que a gente está se propondo. Tá certo. Quando a gente fala da erradicação do analfabetismo, você acha que a gente, dentro dessa realidade, vamos puxar sempre para a nossa realidade para a gente conseguir falar até com quem está assistindo a gente, né? Você acha possível, Luciano? A gente sabe que é uma diretriz, né? Que existe a meta, a estratégia, mas como é que você vê essa primeira diretriz? Olha, assim, eu acho que aí tem a diferença entre a questão prática e a questão teórica, né? Na questão teórica, o Plano Nacional de Educação, ele prevê isso aí, mas na prática, infelizmente, não é o que está posto para a gente, porque, como o Moacir falou, você tem que fazer um regime de colaboração entre as esferas do poder. Só que, infelizmente, não é isso que acontece, nem por eles e nem com quem você deveria estar debatendo. Até mesmo o Plano Nacional de Educação, a construção dele, não foi uma construção como nós acreditamos que deveria ser, da classe trabalhadora, do professor que está na sala de aula, aquele que conhece a realidade da educação, que precisaria estar presente nessa discussão, ele tivesse nessa conclusão final. Existem vários itens do Plano Nacional de Educação que nós discordamos da forma como ele está sendo feito. E aí vem a questão por exemplo, você tem até o dia 24 de junho para entregar o plano estadual e o plano municipal. Gente, não é pastelaria, desculpa o termo, não é pastelaria. Não dá para pedir o fritor tá pronto. Você tem que ter tempo para você debater com todo mundo. Você tem que debater com o professor. Esse tempo ele está correndo desde quando? Desde 24 de junho do ano passado. Um ano. Então, em um ano, nós não vimos nada dentro da esfera educacional do Estado. E no município, eu acredito que deve estar sendo feito alguma coisa, mas em relação a discutir com a comunidade escolar, com o pai, com o professor, com o próprio aluno, você não tem essa discussão. E aí, infelizmente, quando você não faz um plano para a educação montado com quem vive a educação, não vai ter o mesmo objetivo. Então, na teoria, está se montando um plano nacional para você tentar atingir metas. Só que quais são essas metas? Quem foi que determinou essas metas? Porque eu acho que quem teria que ter o centro dessa discussão teria que ser a comunidade escolar. O professor, o diretor, o servente da escola, o aluno, o pai do aluno. E essa discussão não está sendo feita. E se ela começar agora, não dá tempo até o dia 24/6 para fazer algo de qualidade. A gente quer discutir. A gente quer sim, a gente quer montar um plano nacional de educação, um plano estadual de educação, um plano municipal de educação, mas discutindo, debatendo, com qualidade, com tempo para você poder sentar com todo mundo que faz parte desse projeto, que é a educação, e você conseguir atingir essas metas. Como tem sido feito na cidade, secretário? Olha, aqui em Guarulhos, nós iniciamos esse debate no ano de 2011, na oportunidade da primeira CONAI. CONAI foi a Conferência Nacional de Educação. Então, a CONAI, nós tivemos duas conferências nacionais, uma em 2011 e outra em 2013, que terminou o ano passado, 2014. Na primeira CONAI, além dos temas que o movimento nacional propunha que nós debatêssemos, nós incluímos um eixo de discussão que era justamente as ações do município, o Plano Municipal de Educação. Então, nós tivemos todos os eixos propostos lá pela Conferência Nacional, pela coordenação da Conferência Nacional, e tivemos um eixo que tratou exclusivamente do município. Nessa CONAI, nessa conferência em 2011, nós apresentamos um diagnóstico da cidade. Diagnóstico, ele não teve o papel de analisar qualitativamente o processo educacional da cidade, muito mais quantitativo. Então, quantos atendemos, quantos fora da escola, o que o IBGE está apontando de público, de universo para ser atendido, e nós apresentamos os números que as redes estadual e municipal atendem, e um processo de evolução histórica. Então, esse diagnóstico, nós temos ele pronto, foi apresentado, então, nessa primeira conferência, 2011, e nós apresentamos também, fizemos um debate a respeito das necessidades da cidade.
Quando a gente está falando em plano municipal, não significa dizer que são ações apenas para o município cumprir, porque você tem que olhar a educação como todo. Então, nós tratamos da questão da educação superior no município, quer dizer, qual é o acesso que o nosso cidadão guarulhense tem à educação superior na cidade. Então, nós tínhamos naquele momento a Unifesp, a FATEC, o Instituto de Educação aqui da Vila Rio de Janeiro, mas ainda todos eles em fase bastante inicial, não atendendo a contento. Da mesma forma, nós procuramos buscar as informações a respeito do ensino médio. O que o ensino médio na cidade está fazendo? Qual a abrangência? Qual o atendimento? Qual o percentual de jovens em idade do ensino médio que não consegue vaga ou que está fora da escola? Enfim, é um diagnóstico muito mais quantitativo do que qualitativo, isso é importante dizer. E um plano de ação que muito mais de onde as pessoas puderam expressar as suas necessidades, aquilo que entende como necessidade do ponto de vista educacional, para que nós pudéssemos ter um raio-x. Na segunda CONAI, nós avançamos um pouco em relação a isso, na CONAI de 2013, nós avançamos um pouco em relação a isso, mas era muito difícil para nós fecharmos um plano municipal sem ter o plano nacional fechado, porque a gente precisa ter o conjunto de diretrizes. E então, a nossa intenção agora primeiro, criar uma comissão organizadora de uma conferência para esse ano. Eu aproveito já para convidar a POESP para compor essa comissão organizadora. A partir daí, atualizar o diagnóstico que fizemos em 2011, porque muita coisa mudou de lá para cá, então é preciso atualizar, e na sequência, então, trabalharmos dentro daquilo que a gente viu que eram um conjunto de necessidades, o que é possível ser incluído enquanto metas para a cidade. Isso. Em todas as diretrizes, em todas as metas e as estratégias nossas para atingir essas metas. Isso para ser feito até junho. Há um pedido, só para esclarecer, Luciano, há um pedido da Undime. Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, da qual faço parte. E há uma solicitação ao Ministério da Educação para que se prorrogue esse prazo, porque, de fato, ficou muito pequeno, só para lembrar, 2014, ano que foi aprovado isso aqui, nós estávamos com Copa do Mundo, depois nós tivemos eleições gerais no país e claro que o país se mobiliza em torno desses temas, não é isso? Então, não tinha condições para a gente fazer essa discussão. Esse ano nós temos, porém, com um prazo muito restrito. Hoje já é dia 17, 18 de março. A gente já passou da metade de março. Portanto, já tenho apenas 3 meses, enfim, é insuficiente. Vocês já receberam a resposta? Não, mas a nossa expectativa é que esse prazo seja prolongado um pouco para que nós possamos nos organizar melhor. Esse um pouco tem ideia de quanto? Houve pelo menos 12 meses. Mais o que não pode acontecer é ser motivo para a gente não fazer. Justamente. Então, isso tem que ficar claro, porque senão alguém pode querer, agora já que ganhei tempo, eu posso esperar. Deixa para os últimos 4 meses. Independente do prazo, e se nós vamos conseguir cumprir essa data, nós vamos convocar a conferência municipal para trabalhar em cima do plano municipal. Se tivermos mais tempo, melhor, que a gente trabalha com conferências regionais, dá para fazer uma estratégia melhor para ouvir a população. Certo. A gente recebe hoje no Câmara em Pauta o secretário municipal de Educação, Moacir Souza, e o Luciano Delgado, que é coordenador da POESP Guarulhos. A gente está falando aqui sobre o Plano Nacional de Educação, que a gente já descobriu que vai precisar de um plano municipal de educação. A gente volta daqui a um minutinho. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco,
vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular, pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Câmara em Pauta, o assunto de hoje, Plano Nacional de Educação. O assunto de hoje, na verdade, é educação, né? A gente está falando aqui, vocês estão explicando para a gente o que é o Plano Nacional. A gente já sabe que vai precisar de um plano municipal e quando a gente encerrou o bloco no intervalo, o secretário lembrou a gente que também de um plano estadual, né? Então, a gente tem aqui as diretrizes, as metas, você falou mais de 200 estratégias para alcançar essas metas. E se a gente olhar aqui, uma das metas é que a gente vai precisar, né? As cidades, o país vai precisar atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do Plano Nacional de Educação, que se conseguir esse adiamento para que ele seja apresentado, então a gente está falando aí de 1 ano à frente para que seja colocado em prática tudo isso. Hoje na cidade, a gente tem um déficit dessas crianças? A gente tem crianças com menos de 3 anos fora da escola, secretário? Na cidade e no Brasil no inteiro. País. No país inteiro nós temos, esse é o nosso principal gargalo hoje. Eu acho que nós temos 2 gargalos e estão justamente nas 2 pontas da educação básica. Não vou nem me referir ao ensino superior. Mas nós temos 2 gargalos nas 2 pontas da educação básica. A educação básica é de 0 a 17 anos. Portanto, pega da creche até o ensino médio. Né? Mas para citar a creche, que uma das metas é justamente a primeira meta, né? É de atingir 50% das crianças atendidas até 2024. Se você pensar no estado de São Paulo, o estado de São Paulo talvez pudesse apresentar uma meta um pouco mais ousada. Porque quando eu analiso os dados do estado, nós já atendemos em média 38% das crianças. Então, a gente colocar uma meta para 10 anos, para ampliar apenas 12%, eu acho que é uma meta tímida para o nosso estado. Então, por isso, daí a necessidade de você ter um plano estadual e ter um plano municipal. Então, esse 50% deve mudar no plano que vocês então, apresentam. eu acredito que no plano estadual, nós temos que reivindicar que essa meta seja maior. Esse é um desafio maior. Esse é o grande problema, porque é o seguinte, fala-se, o plano nacional, ele fala da integração entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Mas não existe essa integração. O governo estadual, o Moacir colocou aqui que serão feitas conferências e tudo mais aqui de Guarulhos. O governo do estado até agora ele não apresentou nada. A gente está sabendo dessa data do dia 24/6 e o governo estadual ele não apresentou nada. Nada em relação à conversa com população, ou com professores, ou com alunos, com ninguém. E fora isso, ele vem num processo onde ele mostra que não existe integração com o município. Numa conversa aqui informal com o Moacir, a gente apresentou para ele os dados sobre fechamento de sala de aula da rede estadual no município, que até ele falou, nossa, então agora eu estou entendendo por que a gente está recebendo tanto aluno quanto a gente recebeu. E o problema é receber aluno de um nível que não era para ser. Por quê? Se a prefeitura não recebe o aluno do ciclo 2, por exemplo, do fundamental, antigo fundamental 2, porque agora já até mudou, são 3 ciclos, né? Mas do 6º ano ao 9º ano, se a prefeitura não recebe esse aluno, ela tem espaço maior para atender os alunos de creche. E aí o Estado deveria dar conta disso, só que o Estado não vem dando. Pelo contrário,
Só para você ter uma ideia, esse ano de 2015, aqui no município, tivemos mais de 400 salas de aulas fechadas na rede estadual. A superlotação em sala de aula, em contrapartida desse fechamento de sala de aula, que o Estado justifica que não existe demanda, ele superlotou outras salas de aula e também a rede municipal. Porque o aluno que o Estado não atendeu foi para algum lugar, e foi para a rede municipal. E isso para a gente é ruim, por quê? Não estou nem falando sobre a qualidade da educação, mas é a questão do emprego, a questão do atendimento, da forma que é atendido. Então, essa falta de integração, para nós que vivemos a educação no dia a dia, que estamos na sala de aula, que conhecemos a realidade da escola, que é quem tinha que estar fazendo esse debate também, para nós isso é muito ruim, a falta de integração entre o governo federal, o estadual e o municipal. E não adianta achar que vai pular do federal, vai vir direto para o municipal, porque tem que passar pelo Existe uma pelo escala estadual. para Justamente. Só para clarear um pouco isso que o Luciano está dizendo, às vezes você tem programas do governo federal com o governo estadual concorrentes. Vou dar um exemplo claro. O governo federal apresentou um programa para nós, pró-infância. A prefeitura se organizou, correu atrás, se inscreveu, nós então conquistamos lá, através desse convênio, a possibilidade de construir 27 creches na cidade. Com o governo? Federal. Através do programa Pró-Infância. Bom, aí o governo do estado cria um outro programa de auxílio aos municípios para construir creche também. Bom, mas é uma concorrência política, porque se o governo federal já está agindo nessa área, o governo do estado poderia, em consultando os municípios, atuar em outra área, que também é da nossa necessidade. Vou dar um exemplo claro hoje, da nossa necessidade. Hoje eu estou à frente de uma secretaria e a minha grande dificuldade é a formação de professores. Por quê? Porque o governo do estado abriu mão de fazer formação de professores. As universidades paulistas, USP, Unicamp, Unesp, formam uma quantidade muito pequena de professores e o professor tem que ser formado nas universidades particulares, nas faculdades particulares. E aí, a qualidade, infelizmente, quando chega para a gente, a qualidade desse ensino da universidade, da faculdade particular, não é aquela adequada, e o município, e aí eu não vou falar só de Guarulhos, que eu converso com vários secretários, o município acaba tendo que desembolsar um recurso enorme para fazer formação permanente ali naquele processo. Ora, se o governo federal está nos ajudando em construção de creches, o governo do estado poderia nos ajudar na formação de professores. Então, aí você está fazendo uma aliança, você está integrando as ações. Você percebe? Quando você não tem essa estratégia integrada, você acaba tendo ações concorrentes e que não nos ajudam. Não ajuda o município a desempenhar a sua tarefa, aquilo que é de sua responsabilidade. Então, só para dar um exemplo do que o Luciano está falando, dessa falta de integração. Bom, a gente tem um tempo meio curto, mas mais uma das diretrizes aqui são 10 e a gente não tem tempo para... São 20. As diretrizes são 10, 10, as metas são 20. E a gente não tem tempo para falar de todas, mas eu acho que a gente precisa falar, uma delas é a valorização dos profissionais de educação. E entre as metas, eu acho que são 3 que estão relacionadas a isso. A gente tem uma equiparação de rendimento médio dos professores de educação básica com relação aos demais. E o senhor falou para a gente que a educação básica ela vai até os 17 anos. Até os 17 anos. Então, são professores que formam essa pessoa, porque muita gente, a gente sabe, às vezes não vai para a universidade. Então, é o que está formando ali a pessoa o nosso cidadão. E fala também em plano de carreira e informação em nível de pós-graduação. A gente está alcançando essas coisas todas? Aí cada um vai falar a sua realidade, né? Porque são realidades Vamos diferentes. lá. Em relação a isso, assim, recentemente foi aprovada a lei da jornada de 1/3. 1/3 da hora de trabalho. Isso para começar a falar sobre a questão salarial e sobre formação. Qual que é essa lei? Ela prevê que 1/3 da jornada do professor seja fora da sala de aula. Então, por exemplo, numa jornada de 40 horas, 13 horas no mínimo vai ter que ser fora da sala de aula para formação, preparar a aula, para tudo isso. Seriam 13 horas que ele iria receber fora da sala de aula. O que aconteceu? A implementação dessa jornada de 1/3, em alguns locais ela aconteceu e tem acontecido gradativamente. O Moacir vai passar aí o que é de Guarulhos, e eu vou colocar para você que é assim, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, ela tem
em momentos diferenciados. Estou falando da Prefeitura de São Paulo porque eu também sou professor da Rede Municipal de São Certo. Paulo. E lá, a jornada de 40 horas são 25 em sala de aula e 15 fora. Só que quando você reduz essa jornada para 30 horas, o professor já não ganha dessa forma. Ele tem 25 em sala e 5 fora. Então, já, se você reduz a jornada, você não cumpre a jornada de 1/3. E na rede estadual, o governo estadual ele foi uma enganação tão grande, mas foi um engodo tão grande que os caras fizeram com a sociedade, porque foi colocado que o Estado de São Paulo cumpre, mas não cumpre. Ele enganou todo mundo. Por quê? Porque antes o professor ele ganhava por hora aula. Passou depois a ganhar por hora relógio. Esses 10 minutos de diferença de uma aula para outra, que hoje a nossa aula é de 50 minutos, ele pegou esses 10 minutos e colocou como jornada de formação. Então, ele fez uma jogada matemática com os números em relação aos minutos, não é nem em relação à hora-aula e nem nada, e colocou que está pagando como jornada por fora. Tanto é que a gente não mudou em nada a nossa jornada. Para não dizer que não mudou em nada, reduziu uma aula. O professor antes ele entrava 33 em sala e ganhava 7 para formação, que era a jornada de 40. Hoje ele entra 32 e ganha 8 para formação. O que para a gente não modifica em nada, porque essa realidade não existe. Em relação à formação, o Moacir já até falou anteriormente que o Estado não se preocupa com isso, e realmente assim, o Estado ele não nos tem apresentado nada de formação. Pra você ter uma ideia, em 2005, estamos falando aí de 10 anos atrás, foi apresentada uma possibilidade de alguns, menos de 5% dos professores do Estado, de fazer uma especialização numa universidade de São Paulo, privada, mas que é a PUC, que a gente conhece o histórico da PUC, mas que foi apresentado lá em 2005. Depois disso, nunca mais. Não teve mais nada. Entendi. Então, tem tempo ainda? Porque aí eu quero falar só do... Eu acho que o nosso tempo tá curtinho. Acho Então, que não sei nem se já encerrou, mas... Só para complementar. Tá, claro, por favor. Em relação ao salário, assim, recentemente foi feita uma pesquisa via DIEESE em relação ao salário. E nós, professores, nível superior, somos aqueles que, em nível superior, que ganhamos menos do que todas as outras categorias. Então, se você pegar hoje um profissional com nível superior, ele é bem pago no país. O professor, não. O professor... Então, aí até analisaram que, vocês, atualmente estamos em estado de greve no estado de São Paulo, o pessoal não está sabendo, as escolas do estado nós estamos visitando para construir uma greve forte e massiva, porque é preciso, é necessário. E estamos pedindo, uma das pautas de reivindicação é 75% de aumento. Mas não é porque nós queremos muito mais, é para equiparar. A gente não está querendo mais do que aquilo que os outros já têm, e nós temos o direito de ter também. Certo. Porque é uma profissão totalmente desvalorizada, que não existe a valorização do profissional na educação hoje. E isso, eu não estou falando só do estado de São Paulo, não. Porque o Paraná, agora, recentemente, eles nem começaram o ano letivo. A falta de respeito lá foi tão grande que nem o 13º pagaram para eles. Então, é uma situação hoje que não é só em São Paulo, não é exclusiva do estado de São Paulo. Hoje o Brasil vive essa situação de desvalorização do profissional da educação. Tá certo. O secretário estava aí buscando... Estava pegando meus dados aqui para me organizar nessa então, conversa, porque ela não dá para ser tratada só de um ângulo. A valorização ela tem que ser considerada a partir de vários ângulos, né? Ela tem que ser considerada a partir da relação que se estabelece entre o dirigente da educação, que é o secretário, que são as instituições, com o profissional. E isso tem que haver um exercício de democracia, porque senão você não consegue compreender aquilo que porque é muito fácil, quando a gente sai da sala de aula, esquecer como é duro o chão da sala de aula. Então, é muito fácil isso acontecer. E a forma de você manter esse contato é você permanecer sempre ouvindo as pessoas. Porque senão você passa a achar que o seu mundo é outro, né? Então, primeiro, essa questão da democracia. Você tem que trabalhar sempre em contato com esses profissionais. As outras questões, é importante na valorização também, é você trabalhar a questão da formação, a questão da infraestrutura de trabalho para o profissional, porque não adianta você dizer, olha, pegue um pedreiro, só para fazer um paralelo, pegue um pedreiro e diz assim, constrói essa casa, mas você não lhe dá o bloco, não lhe dá o cimento, não lhe dá os equipamentos, como é que ele vai construir a casa? Ele não tem condições de construir.
No nosso caso é a mesma coisa. Você tem que preparar a infraestrutura da escola para que o profissional possa atuar. Então, ele chegando lá, ele tem que ter à disposição dele um conjunto de equipamentos e pedagógicos para que ele possa atender aquela criança, atender aquele aluno. Então, isso também é valorização. Eu sei que o meu tempo deve estar pequeno. Não, eu só queria saber se hoje tem. Hoje isso existe? No município, estamos fazendo um grande movimento nesse sentido. Ainda agora, nós estamos trabalhando com os professores. Eu estava numa reunião com um conjunto de professores antes de vir para cá, no campo da tecnologia, que esse também é um item que um dia a gente precisa tratar dessa questão. A nossa criançada vive num universo diferente do nosso. E se a gente não conseguir estabelecer essa relação, nós vamos ampliando a distância do nosso diálogo com esse aluno. Aliás, eu diria que um dos elementos de conflito com o adolescente na escola é que o professor tem a lousa, o giz, e ele o tempo todo com os seus equipamentos, ele consegue... Fica até desinteressante. Dificulta muito. Isso é um tema à parte. Agora, é claro, e os planos de carreiras. É absurdo você considerar, num país como o nosso, municípios, estados que ainda não têm um plano de carreira para o magistério. No nosso caso, o município de Guarulhos, nosso plano de carreira é de 2005, fizemos uma revisão em 2010 e uma segunda revisão agora em 2014, quando nós iniciamos o processo de implantação desta jornada prevista na lei nacional de 1/3 do tempo extra-classe. Então, como é que funciona? Como é que está funcionando no município de Guarulhos essa questão da jornada? Nós criamos 2 jornadas novas, uma de 30 horas e uma de 38 horas. A de 30 horas, o professor permanece 20 horas com o aluno e 10 horas extra-classe. Destas 10 horas extra-classe, ele tem 4 coletivas na escola, 3 para formação em serviço, que ele deve se dedicar aos estudos, e 3 para ele cumprir em local de livre escolha. No caso da jornada de 38 horas, ele permanece 25 horas com o aluno, 13 horas extra-classe, sendo 4 coletivas na escola, que é para articular o projeto da escola, 5 horas para formação em serviço, e o restante, cumprimento em local de livre escolha. A diferença nossa para a cidade de São Paulo, que o Luciano citou, é que lá em São Paulo o professor pode ir e voltar. Nós aqui dissemos o seguinte: o professor fez a opção, extingue-se a jornada anterior. Ele vai ter a possibilidade de se movimentar apenas entre a jornada de 30 e de 38. Mas ele não volta mais para uma jornada que não tenha 1/3 extra-classe. Só te perguntar uma coisinha. Então, aquelas jornadas... Desculpa, só, a gente tá só aqui. até para tentar ajudar um pouquinho. Em relação às antigas jornadas, que era de 25 e 30, elas com o tempo, então, vai extinguir? Sim, a nossa meta é que nos próximos 3, 4 anos se desapareçam. Todo mundo vai estar dentro das 30 e 38? De 30 ou de 38. E por que nós fizemos um processo por adesão? Para evitar criar um problema, porque, pelo nosso levantamento, 40% dos nossos professores acumulam com outras redes. Se eu imponho uma jornada linear, eu ia obrigar o professor a escolher trabalhar conosco ou trabalhar em outra rede. Então, quando eu faço por adesão, eu permito que aquele profissional que já tem condições, que já pode fazer adesão, ele faz. Aquele que está para se aposentar, está trabalhando em outra rede, ele permanece na jornada anterior. Mas na medida que o profissional vai, aquela jornada anterior é extinta. Então, ele não retorna mais. Tá certo. Eu acho que a gente concluiu aqui que a gente precisa de mais um programa sobre educação, pelo menos. Estamos à disposição. Acho que só um é pouco ainda, mas vamos aí. Só nós não falamos sobre educação inclusiva, temas... Eram 20 temas aqui. Sobre esse tema ainda, sobre essa questão de formação e tem muita coisa para falar financiamento ainda. da educação, muita coisa. Salário e tudo Imagina, mais. Eu acho que dá pra gente fazer mais uns 2. Eram 10 diretrizes, a gente conseguiu falar de 3. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Eu agradeço a presença do secretário Mâncio Souza, agradeço também ao Luciano, que esteve aqui com a gente hoje, e deixo o nosso espaço aberto para que a gente possa fazer novos debates. Eu estou à disposição, toda vez que for convidado, estarei aqui para participar dessas conversas. A subsede da POSP Guarulhos se coloca totalmente à disposição para estar participando sempre, não só na minha figura, mas na figura de todos os coordenadores e de todos os conselheiros aí. Quem for convidado vai estar sempre presente, porque é importante esse espaço de debate, essa conversa. Tá certo, bom, gente. Obrigada. Você que esteve com a gente também, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.